Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja. Nós estamos fazendo o estudo do livro A Gênese, obra básica da doutrina espírita, a Gênese segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, que trata do bem e o mal, e hoje nós vamos iniciar o item Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Iniciando a leitura. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou Ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam, não lhes permitindo a curta visão de que dispõem, apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a verdadeira sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Então, não só nesse assunto, mas em qualquer outro assunto, nós temos uma visão estreita e a nossa tendência é avaliar a grandiosidade e a sabedoria divina pelo laço estreito da nossa inteligência ainda limitada e dos nossos conhecimentos ainda limitados. A gente tende a procurar resolver todos os problemas do universo pelos 5 sentidos materiais que nos permitem acesso às percepções materiais, ou apenas a uma parte da criação, que é a parte material. Ainda nos falta desenvolver a parte não material, que é a parte espiritual e moral, né, e consequentemente moral, para que a gente possa, com uma inteligência mais desenvolvida, compreender melhor os desígnios divinos. Então, a gente mede a inteligência divina pela nossa. Se a nossa inteligência não consegue definir, não consegue encontrar uma solução
melhor ou mais equilibrada, ou melhorar a interpretação daquilo que fazemos para uma interpretação mais precisa, a gente julga que aquilo que Deus fez tem algo de incoerente, algo de errado. O problema aqui é que a gente limita, por ter sentidos limitados, a gente limita àquilo que a gente vê. E tudo que a gente vê está restrito a nascimento e morte. Nasce, cresce e morre. Então, quando a gente não vê o que acontece depois da morte, e consequentemente a gente não vê o que acontece depois da destruição dos corpos, sejam corpos vegetais, animais ou de homens e mulheres, como a gente não vê o que está acontecendo depois dessa destruição, então a gente imagina que essa destruição não tenha nenhuma utilidade. E isso é um erro. Analisar as coisas com essa visão tão estreita e com esse olhar de que depois da morte ou da destruição do corpo nada mais existe e nenhum progresso pode ser feito, nenhuma melhoria pode ser feita, é um erro. E é por isso que a gente não vê na destruição dos corpos essa utilidade. Uma visão completamente diferente é quando a gente faz uma visão tanto do princípio espiritual quanto do espírito, mas uma visão longeva, uma visão eterna, uma visão infinita, de constante desenvolvimento. E aí, procurando na morte as razões, procurando na destruição os motivos, a gente vai encontrar por quê. Ou seja, as causas, qual a necessidade daquilo. É esse exercício que a gente precisa começar a fazer. Observar as coisas com o olhar do espírito, da criação divina que efetivamente não se destrói, que continua, que é o plano espiritual. Né? Todo o resto, toda a matéria criada por Deus está em constante modificação, está em constante aprimoramento. Né? A gente tem diversos exemplos aqui na nossa indústria, por exemplo, em que você destrói, joga para sucata, moe, derrete de novo carros antigos, plásticos antigos, papéis antigos, madeiras antigas, para que através da reciclagem desse material você construa coisas novas, mais aprimoradas e mais melhoradas. Por que seria diferente com a matéria orgânica? Porque ela não pode se aprimorar, se melhorar, e para isso necessário é que ela se desfaça e, na nossa linguagem, que ela se destrua. Sigamos na leitura. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Por meio do incessante espetáculo de destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Objetar-se-á
Não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se entredestruírem? Desde que, na sua obra, tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que noutros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola esse princípio: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Então, o que fica aqui? Novamente, reforçando a ideia de que aquilo que a gente ainda não compreende é porque ultrapassa o nosso entendimento. Novamente, a ideia de que a gente deve buscar expandir a nossa capacidade de compreensão para definir, e entender por que Deus definiu esta forma de construção. Na realidade, a gente nunca pode esquecer de que Deus é infinitamente justo, sábio e bom, e que, portanto, as soluções que Ele, Deus, escolhe e aplica para as situações resplandecem, movem, mostram essa justiça, essa sabedoria e essa bondade. A gente nunca pode esquecer disso. Então, quando a gente não consegue compreender ou quando a gente se choca, isso tem a ver com qual é o ensinamento que isso tem que nos dar. Nós nos importamos em demasia com a matéria, somos muito ainda apegados à matéria e, consequentemente, é possível presumir que quanto mais primitivos e mais afastados do grau de adiantamento que nós estamos, quanto mais nós recuarmos no passado, buscando as nossas origens, maior será esse apego às coisas materiais e maior será, consequentemente, a dificuldade para nos desprender da matéria. Olhando isso e observando isso, esse choque de realidade da destruição dos seres uns pelos outros tende a fazer com que a gente se questione para quê? Se a vida do corpo físico ela é tão frágil, por que eu tenho que defendê-la? Por que eu tenho que me manter vivo? Por que esse esforço de me tornar melhor nesse espaço de tempo entre o nascimento e a morte? Por que essa necessidade de continuar seguindo adiante e se melhorando se eu tenho certeza absoluta de que a morte é certa e que o corpo vai morrer e vai se destruir? É exatamente por conta desse raciocínio que a gente aspira por uma compensação. Aspirar por essa compensação significa buscar no alto, buscar no mais longe, buscar no mais belo, buscar no mais justo. Mesmo que eu ainda não compreenda, a minha esperança me impulsiona para esse reino dos céus, que Deus começa a descortinar na medida em que a nossa inteligência é capaz de compreender os ensinos que lá estão. Então, enquanto primitivos, nós olhamos para o céu na esperança de que lá haverá algo melhor. Já um pouco mais desenvolvidos e com a nossa inteligência mais avançada, a gente consegue não só imaginar, como filosofar, como usar a mente para ir buscar essa compreensão que ainda nos falta. E é esse esforço contínuo que vai fazer com que a gente se melhore a cada ciclo de vida, a cada encarnação, a cada progresso que a gente fizer. Então, terminei o progresso? Não, eu dei um passo, mas ainda faltam outros. Então eu estou sempre num caminho de modificação, de melhoria, de mudança de mim mesmo. Esse processo é que vai fazer com que a gente compreenda um dia o porquê de todo esse processo. Fato é
que sem essa lei de destruição dos seres vivos entre si, a gente teria, consequentemente, outros problemas para resolver. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele aguarda que a nossa inteligência tenha condições de lidar com esses problemas para que novos estágios evolutivos e novos estágios de aprendizado apareçam. Daí, muitas moradas na casa do Pai, daí você ter progressão de mundos, de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, para mundo de regeneração e assim sucessivamente, aonde essas necessidades e essas regras de destruição, elas vão sendo amenizadas, porém elas continuam existindo. Então, nós vamos passar por um processo em que essa destruição massiva que a gente vive, seja a destruição natural com os grandes flagelos naturais, sejam as destruições provocadas pelo homem com as grandes guerras e os cataclismas que ele provoca, mas a gente ainda vai passar por esses períodos de grande destruição, de muitos, normalmente a gente contabiliza somente os indivíduos humanos nesse processo de destruição e morte causado pelas calamidades naturais, mas há também uma infinidade de indivíduos, animais e vegetais que sucumbem diante desses grandes terremotos, maremotos, erupção de vulcões, vendavais, tufões, furacões e assim sucessivamente. Então, a gente precisa começar a perceber que essa necessidade da destruição traz esse refazimento e esses novos ares para determinadas regiões, né, e para o planeta como um todo. Sigamos na leitura. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade, sem dúvida, puramente física, é esta. Os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que só eles contêm os elementos nutritivos necessários à transformação deles, como instrumentos de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados, a providência faz que sirvam ao seu mútuo entretenimento. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros. Mas, então, é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fique apenas despojado do seu envoltório. Então, essa observação um pouco mais clara, vamos colocar assim, desse processo, é de que como eu posso gerar o progresso, como eu posso gerar o progresso de, por exemplo, de um princípio espiritual sem fazer com que ele transite entre o plano espiritual e o plano material? Aprisionado num corpo carnal, seja ele um corpo vegetal, seja ele um corpo animal, seja ele um corpo humano, esse princípio espiritual ou esse espírito necessita dessas experiências para desenvolver a sua inteligência. A gente viu anteriormente o ato de caçar, de se colocar contra o vento, de se esconder nas ramagens, de usar uma estratégia de grupo para conseguir a presa, isso desenvolve a inteligência. A gente viu anteriormente a necessidade do alimento, a necessidade da água, a necessidade do abrigo, faz com que tanto o reino animal quanto o reino hominal busque
por soluções para essas dificuldades. E isso vai aprimorando a inteligência. Na medida em que essa inteligência está pronta para se libertar, ela precisa se libertar daquele corpo e reiniciar o processo de aprendizado no plano espiritual e depois num novo corpo. Então, é sempre um ciclo de aprendizado que não está limitado ao corpo físico, mas que deve ser visto no indivíduo espiritual, né? Então, aquela individualidade espiritual, ela está constantemente em progresso, ela está constantemente em desenvolvimento. E para que isso aconteça, para que esse desenvolvimento se faça, é essa sucessão de nascimento, morte e nascer de novo e morrer de novo. Essa sucessão de experiências no plano espiritual e no plano material. Essa sucessão de aprimoramentos no plano espiritual e no plano material. E nesse sentido é que a gente deve ver essa lei de destruição dos corpos. Eu preciso de nutrientes para refazer o meu corpo. Essa é uma sabedoria divina. As células do meu organismo, a matéria do meu organismo, os átomos, as moléculas do meu organismo, elas se desgastam e elas precisam ser renovadas. E para ser renovadas, elas precisam de matéria-prima. E essa matéria-prima, ela não pode estar no estado bruto do minério, da rocha, da terra. Ela precisa estar aprimorada e adequada à necessidade de um corpo que já tem, por exemplo, reprodução sexuada. E é por isso que, ao desenvolver esse corpo, a chegada nesse processo de desenvolvimento, a minha alimentação e a minha forma de buscar essa alimentação e manutenção desse corpo, ela muda, e daí a necessidade dessa destruição de um outro corpo animal para que eu possa me alimentar, ou de um outro corpo vegetal para que eu possa me alimentar. Chegará um momento em que isso não é necessário, em que isso não precisará mais ser assim. Mas no estágio em que nós estamos, a gente ainda não desenvolveu as habilidades, os conhecimentos e a moral necessária para que isso seja possível. Então a gente ainda está em estágios iniciais do processo evolutivo, e é por isso que a gente também está ainda nas fases iniciais do processo de manutenção da vida no corpo físico e de alimentação dessa vida no corpo físico e de renovação dessa vida no corpo físico. Eu termino, esse episódio de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.